Eu nunca sei começar vídeo aqui no YouTube, mas voltamos. Tem uma equipe agora, não sou só eu, então acredito que agora vai, tá? Então eu peço pra vocês novamente uma chance pra gente poder continuar com isso aqui, porque eu realmente acredito nessa forma de entretenimento aqui, né? Meu objetivo é entregar isso aqui pra vocês. A arquitetura de uma forma um pouco mais divertida, leve, né? Brincando um pouco. Se eu tomar outro processo, talvez eu compre um outro iPad com a grana que eu ganhar do processo, mas aí eu conto tudo pra vocês aqui e a gente gera mais engajamento. Mas eu acho que é isso. Hoje a gente vai falar sobre Gaudí, um dos meus arquitetos favoritos. Assim, eu acho ele um ícone da arquitetura, eu vou explicar mais pra frente. A gente vai reagir a um vídeo de uma visita à Casa Batlló, que é como se a gente fosse turista mesmo, estivesse lá visitando. Então, a ideia é bem essa, assim, e pra quem nasceu nos anos 90 como eu, vai lembrar bastante do Castelo Rá-Tim-Bum, um pouco ali de Harry Potter, então eu vou explicar por que isso acontece, uma visão minha. Então a ideia é vocês visitarem comigo a Casa Batlló hoje. Então pode rodar a vinheta? Não sei como fala. Bom, pessoal, antes da gente começar, eu já vou pedir pra vocês curtirem, tá? Comentarem se vocês já conhecem a casa. Antes de vocês assistirem o vídeo, já deixa o comentário aqui, para um pouco, eu espero. Já curtiu? Então tá bom. Se vocês não curtirem, eu não faço mais não. Isso aqui dá trabalho, não é pouco não. Tá bom? Então tá bom. A few moments later. Bom, como eu falei, né, eu gosto muito do Gaudí, então era um sonho, assim, conhecer Barcelona e tudo, então eu acabei indo com os meus pais, acho que em 2018, sei lá, alguma coisa assim. Foi muito interessante ir, eu sou meio nerd, né, então eu comprei uns livros aqui, que eu botei até aqui pra poder fazer parte do cenário, não sei se deu pra perceber a composição aqui muito bem feita. Nas fontes, assim, oficiais que eu li nos livros, não fala exatamente dessa inspiração, mas... E eu gosto muito mais dessa versão, né, sem ser a oficial, que ele se inspirou muito no dragão do São Jorge, né? São Jorge é o padroeiro da Catalunha, que é de onde ele é. Então a ideia é que, se você olha, lembra um pouco da costela do dragão, ossos. Essa pegada foi meio essa ideia, pelo que eu entendi. Assim, o telhado imita as escamas do dragão. A brincadeira seria meio essa. Tem um dia específico em Barcelona que eles colocam um pessoal pra colher sangue, sabe? Pra doação de sangue. Bem nessa casa aí, põe tudo de... Enche essas máscarazinhas, esses olhinhos de flores vermelhas e tal. Eu acredito que é no dia de São Jorge. Eu vou botar uma foto aqui pra vocês verem. Dizem que a inspiração principal pra fachada era essa, assim, era uma coisa meio escultural. O Gaudí, ele tem essa coisa de imitar a natureza, sabe? Ele fala muito disso, assim, então ele tenta imitar as formas naturais. Por isso que tem toda essa geometria sinuosa, tudo isso. A ideia dele era bem entregar esse tipo de resultado, assim. E ele era meio psicopata, assim, no sentido de que ele fazia maquete de tudo, ele desenhava tudo, especificava o corrimão, literalmente os parafusos. Então ele era muito detalhista e fazia umas maquetes, assim, absurdas, reais, assim. Hoje em dia a gente faz maquete eletrônica e nem detalha tudo, porque é impossível, e ele nessa época já fazia. Essa rua em Barcelona é uma rua muito famosa, assim, na Europa tem isso, né? As cidades têm uma rua que tem essas lojas de boutique e tal, então era uma rua bem, assim, elitizada mesmo, com as lojas caras, tipo assim, Chanel, Louis Vuitton vai estar nessa rua? Então. E aí o casal Batlló, que são os proprietários da casa, ele era muito rico, né, industrial e tal. Então ele contratou um arquiteto bem estiloso pra poder reformar a casa. Ele queria derrubar tudo, o Gaudí falou, não, eu vou transformar, não precisa botar tudo abaixo. Mas a mulher não gostou muito do resultado, não. Então, porque a gente rica, às vezes, né, acha que só porque é rico tem bom gosto. Então, o cara entregou isso aqui, eles não curtiram muito na época, não, deu mó BO. Mas isso aí a gente deixa pra fofoca, deixa mais pra frente. Então, vamos lá conhecer a Casa Batlló do senhor Gaudí. Então, essa é a entrada, né, então tem remete um pouco os ossos, né, essa coisa do dragão mesmo, assim, sabe? Ele era devoto, ele era muito religioso. Então a gente tem bastante dessa referência. Tem umas máscaras meio Halloween, sei lá, Carnaval de Veneza, não sei. Então essa é a entrada, tá? As ruas em Barcelona são muito grandes, as calçadas são muito grandes, então é uma cidade muito boa de se caminhar, assim, é incrível. Então essa é a fachada principal. E aqui na fachada ele colocou umas cerâmicas, assim, ó. E aí cada uma é bem única, sabe? Então tem essa cor do verde com azul, com roxo, um pouco até de vermelho. E como o sol vai batendo, vai mudando a cor da fachada também. Então isso também é muito interessante. Ele usava muito os elementos naturais a favor dele. Então tudo leva em consideração
a luz do sol, a ventilação. Então isso também é muito importante, sabe? Eu costumo falar que na arquitetura a gente meio que não escolhe muito as coisas, assim. O ambiente escolhe pra gente, sabe? Então ele respeitava muito isso. Então isso também é muito interessante, assim, porque ele não era só um artista, sabe? A gente tem, por exemplo, o Niemeyer, ele é uma polêmica agora. Botar uma música tensa é uma polêmica. O Niemeyer fala muito que ele é um arquiteto muito bom e tal, mas, na minha opinião, ele é muito mais um artista mesmo, um artista plástico. Não que isso diminua de forma alguma o trabalho dele, mas ele faz umas esculturas muito bonitas, mas que a parte ambiental, o conforto térmico, acústico, não performa bem. Então tem um edifício aqui em Brasília que tem uma abóbada de vidro e tal, é uma torre que chama Flor do Sertão, e ele simplesmente botou vidro em tudo, e Brasília tem um sol absurdo, e aí tem uma época do ano, uma boa parte do ano, tipo assim, 85% do ano, a gente não pode entrar, porque senão você meio que cozinha lá dentro, igual um ovo. Tem essa parte, então eu respeito muito o trabalho do Gaudí, porque ele também leva muito em consideração como que a luz do sol entra, como que o vento vai funcionar nessa casa pra refrescar, como que a gente utiliza as formas e as cores em favor, assim, eu acho isso muito mais importante, sabe? Além da parte estética também, que ele tem total apreço, assim, pelos detalhes e tudo também. Gostaria de morar? Não sei. Quem vai limpar essas curvinhas? Também não sei. Então essa é a entrada. Provavelmente foi gravada na época da pandemia, né? Então já tá tudo bem com estilo museu mesmo. Essa entrada bem neutra, eu acho, né? Pra poder não interferir no design do Gaudí. E Barcelona, gente, tudo é caro, viu? Se vocês forem pra lá, separa uma grana, porque essas visitas é tipo assim, tudo é 25 euros, tipo R$1.000, sabe? Esse aqui é o pátio da entrada da casa, então é o principal, tipo um fosso de ventilação, porque o terreno ele é relativamente estreito, né, e bem comprido. Então ele criou esse fosso aqui pra entrar a luz do sol, pra iluminar a casa e também pra ventilar. Então, uma casa que só teria abertura na frente e atrás, a gente consegue abrir os cômodos para essa parte de dentro também, sabe? Então, isso aqui é uma solução muito boa para quem tem aquelas casas germinadas, alguma coisa assim, precisa acabar criando um tipo de fosso assim, para você poder aproveitar mais o sol, ser mais saudável mesmo, né? E aí, aqui em cima, ele usou esses azulejos que lá em cima é azul escuro e vai ficando mais claro, a gente vai ver mais pra frente, eu acho. Que também vão mudando de acordo com a posição do sol. E aí a gente tem os surtos, né, do Gaudí, que isso é, tipo assim, pra que uma grade dessa? Não sei. E aí vamos entrar na casa. Nossa, gente, fiquei tonta aqui agora. Tudo bem. Parei, não vou reclamar, não. Então aqui você tá vendo que é um azul bem clarinho e tudo, em cima é mais escuro. E lembra um pouco o Castelo Rá-Tim-Bum, por quê? Porque é uma coisa bem sensorial, igual Hogwarts também é, sabe? Então tem um pouco dessa magia, dessa coisa, porque ele traz muitos elementos da natureza. E óbvio que serve de inspiração também, né? Pra gente construir a ideologia do Castelo Rá-Tim-Bum, essa coisa meio infância. Eu acho que ele brincou muito aqui, sabe? Eu acho que ele é bem lúdico, assim. Parece que realmente foi feito pra uma criança, uma coisa meio mágica, assim. Seria pra alta sociedade morar em 1900? Vou colocar aqui uma roupa de 1900 pra vocês imaginarem um jantar aqui que as pessoas davam. Não é uma coisa muito comum, assim, então parece que a mulher não agradou muito, não. Porque tem isso, né? A gente fala assim, o cliente fala, não, pode ficar à vontade, você que é artista, não sei o que lá, blá blá blá, e na hora que você entrega um negócio colorido, ela fala assim, ai, vamos deixar mais clean. Atemporal, eu amo o atemporal. Sabe? Porque o atemporal virou motivo pra você não ousar nas cores, não se divertir, sabe? Então, isso aqui é atemporal? Provavelmente. Era esquisito em 1900? Ainda é um pouco esquisito. Mas a cliente não gostou, não, e pediu uma coisa mais clean, assim. Mas o Gaudí entregou isso e bora. Esse corrimão, gente, é estudado até hoje porque ele cabe perfeitamente com a mão humana, sabe? Ele é feito, o design dele é exatamente pra se adequar à nossa mão, assim. Então é bem interessante isso. E você vê que tem detalhe em tudo, né? Um excesso de detalhe, mas você não fica sobrecarregado, né? Isso é muito interessante também. Porque tem o maximalismo tá voltando hoje, né? Até como um contraponto do minimalismo que já tá por causa das Kardashian há muito tempo aí. Mas as pessoas não sabem fazer o maximalismo, né? Então, assim, a gente vê talvez o Gaudí seja um princípio, né, do maximalista. A gente podia se inspirar mais
nesse tipo de design, assim, que é elegante, é um surto, mas é um surto elegante. E aí sempre tem essas aberturas pra entrada do sol, pra ventilação. E o tal do corrimão que é famosíssimo, esse design aí. Essa madeira também muito bonita. É tudo escultural, né? Tudo desenhado. Parece uma folha. Você lembra muito os elementos da natureza. Nossa, gente, tá rodando um pouco. Tanto que não tem luz, né, direta, assim, luz de interruptor e tá totalmente claro, assim, o ambiente, né? E aí a gente tem um lustre, né, chique da época, que provavelmente o Gaudí nunca limpou também, muito menos o dono da casa. E aí a gente tem isso aqui é como se fosse uma pré-sala pra sala principal. E aí tem a lareira e tem também os banquinhos, né, pra você sentar aqui e se esquentar um pouquinho no inverno. O piso tá um pouquinho detonado, certo? Faltou manutenção aqui. Mas você vê que tem uma preocupação sensorial, né? De como que a pessoa vai usar essa parte da lareira, como que vai funcionar. Não é só uma lareira totalmente deslocada, sabe? Ele cria essa salinha, ele faz tudo isso. Gente, olha, se você tá esperando... Eu não vou falar mal. Eu vou comentar aqui do meu jeito, mas não tem como falar mal, porque esse cara aqui é um gênio. Moraria? Provavelmente não, porque eu também não ia ter dinheiro pra isso, não. Parece um pouco a toca do Hobbit, né? E aí tem esse dourado aqui, belíssimo aqui na parede. Esse dourado aqui eu não gostei não, senhor Galdinho. Achei meio esquisito, meio craquelado. Brasília fica assim, gente. Pra quem não sabe, na seca, a nossa pele fica bem assim, aqui. Quando dá ali 10% de umidade do ar, costuma ficar nesse estilo aqui. Será que Gaudí se inspirou no pé goiano brasiliense? É que a gente tem uma senhora tirando foto, né? Eu não tenho paciência pra isso, gente. Olha lá. Ai, que saco. Essa menina me irrita. E aí a gente vê que tem detalhe em tudo, né? Essa madeira é bem bonita também. E aí aqui é o salão principal da casa. Com o piso de taco, provavelmente, eu acho, né? Acredito que seja, de madeira. Aí você imagina a galera em 1908 usando isso aqui. Era esquisito, né? Não deixa de ser, assim. Eu acho que, assim como o modernismo chegou e as pessoas achavam super estranho, isso aqui até hoje é meio estranho. E aí a gente tem o salão principal da casa, que imita bem, remete, assim, bem a costela, osso, né? Uma coisa meio... a inspiração acho que foi bem essa também. E aí esse forro aqui, gente, ele fez os modelos e tudo certinho pra poder executar, sabe? Então, isso aqui tudo não é à toa. Ele literalmente desenhou e fez um modelo pra galera fazer exatamente como ele quis, assim. Nos meus projetos eu faço, mas eu falo, Pedro, cara, faz o jeito mais fácil pra você aí. Vamos achar o meio termo. E aí aqui é a visão principal da casa. Ali é aquela rua que eu falei, que é toda chique e tudo. Então é uma rua bem bonita, né? Barcelona tem uma arborização muito legal também. Então esse é o principal, como é que se diz? É a principal vista, assim, da casa. Então você vê que ele conseguiu valorizar bem, assim. E é engraçado, né? Eu trabalho criando conteúdo, mas eu não ponho uma pessoa pra trabalhar pra mim, assim, quando a gente tá passeando. Eu não tenho paciência. E mais um lustre, né? Porque aquele lá tava pouco. Vocês iam gostar de jantar aqui? Ou vocês iam se sentir meio, sei lá, preso? Parece, assim, um salão comunal da Corvinal, né? Assim. E aí a vista que eu falei da rua, que é uma rua bem famosa lá em Barcelona. Bem chique. Então você vê que tem muito detalhe, mas não é claustrofóbico, né? Assim. Mas eu super entendo a dona da casa não ter curtido. Ah, eu não vou mentir, não. Eu entendo. É uma obra de arte. Mas assim, pra eu morar mesmo, esse tanto de vidro pra limpar, já pensou? Nossa!
E Brasília tem muita poeira, eu sempre fico pensando na poeira. Mas acho que gente rica não pensa isso, né? Nossa, o look tá bem bonito, né? Da saia de onça com cropped, mas eu não tô aqui pra comentar a roupa. Vamos ter foco, né? Eu olho esses vídeos da galera de máscara e tudo. Gente, que surto, né? Como é que a gente passou por isso? Muito doido isso. Aí ela tá fingindo que tá vendo a rua pra mulher tirar foto, sabe? E tipo assim, todo mundo que vê essa foto no Instagram sabe que ela não tava admirando. Sabe que ela posou pra foto. Então parem de fazer isso. Você não é legal, você não é estiloso por causa disso, entendeu? Você tá passando vergonha. É, que já são os aposentos, né, da casa, porque ele reformou esse andar, é o principal. Então foi esse que ele focou em renovar, assim. O resto, eu acho que eles meio que iam alugar e tal, uma coisa meio Airbnb de 1900. Era meio que essa a ideia, assim. Imagina se hospedar numa casa dessa. E aí aquele pátio principal que eu falei que, então, aí entra luz, né, em todos os cômodos, em todos os lugares, por causa desse fosso de ventilação e de luz natural, assim. É que a gente já entra nos aposentos. Meu Deus, tem uma pessoa deitada no chão. Aí tem alguns móveis, tá, gente? Ele desenhou todos os móveis também da casa, inclusive. Da maçaneta ao móvel, à cerâmica que foi usada. E aí a gente consegue ver um pouco mais de perto. Então tem muita cor, assim, uma coisa meio infantil mesmo, né? Bem lúdica, assim. Eu não sei se nessa época o cliente aprovava o projeto. Eu acredito que não. Talvez ele só chegasse no final. Mas teve uma outra casa, eu acho que foi o da La Pedreira que chama, que os clientes não pagaram o Gaudí e tal, ele meio que quebrou por causa disso, porque era polêmico mesmo. Aí aqui tem uma coisa que é interessante, né? Você tem a entrada desse pátio aqui, na parte de trás da casa, e tem essa coluna bem na frente da porta. Eu não entendi muito isso aqui, não. Nunca entendi. Eu lembro de um professor meu na faculdade falando que ele era genial, porque ele subverteu e botou pra provocar a coluna na frente da porta e tal. Às vezes foi só um acidente. Na hora de compatibilizar, ele falou: ih, rapaz, vai ter que botar uma coluna aqui. E aí hoje a gente olha e fala que é gênio. Aí você escolhe o que você prefere acreditar, assim. Eu não, isso aqui eu acho meio errado, assim. Mas era outra época, né? Sei lá. E aí aqui a gente tem o pátio, a gente já vê umas coisas que remetem um pouco até o Parque Guo, né? Que é o parque que ele fez também. Então você tem esses azulejos que ele usava de resto mesmo, ele pegava para poder fazer. E ele dizem, né, que ele supervisionava absolutamente tudo. E aí essa parte aqui você vê que não tem toda a elegância da parte de trás, uma coisa meio presídio, um pouco assim, tá? Não vou mentir, me remeteu, tá? Talvez o calabouço de Azkaban, não sei. Esse tipo de gradil aqui eu acho perigosíssimo, gente. Uma criança, eu tenho um filho pequeno, ele escala isso aqui em 2 tempos. Até chama a criança pra poder fazer uma confusão. Aí tem essa parte do jardim, né, pra poder curtir bem o verão, o sol. E assim, total o lúdico, né? Total essa coisa sinestésica, assim, que a gente lembra do Castelo Rá-Tim-Bum, igual eu já falei, né? Hogwarts, até aquele filme do... Ai, que o Jim Carrey faz, que tem as crianças e tudo. Ai, não vou lembrar o nome, não. Quando você quer lembrar, já some na minha cabeça. Faz assim, ó. Aí amanhã eu vou estar almoçando, eu vou lembrar o nome do filme. Eu acho que aqui o dono da casa falou assim: vai, Gaudí, faça, né? Vai, faz. Aí aqui a gente tem até mais detalhe dessas cerâmicas que eu falei que tem também na fachada. E essa coisa do quebrar, tá vendo? A casa da sua avó ou bisavó, que tinha aquele piso de caquinho,
principalmente em São Paulo, dos anos 60 ali, ó, segue uma tendência, tá vendo? Tudo é a forma que você olha. Você consegue achar explicação pra tudo. Nossa, moço, mas tá rodando, né? E aí a coluna, ó, vocês conseguem ver bem na passagem. E aí uma das cadeiras que ele mesmo desenhou. É uma cadeira pra quando você não quer ficar olhando pra cara do seu marido. Você já tá cansado, mas você quer sentar no mesmo lugar. Nossa, nós vamos de novo lá fora, gente. Não foi suficiente. Ah, vai pegar outra entrada. Entendi. Agora, assim, muito bem conservado, né? Tudo é perfeito. Por isso que é caro pra entrar também, né? Tem que estar bem conservado mesmo. 30 € pra entrar. É, isso tudo aqui, gente, é pra ventilação, sabe? Aí você pode abrir e fechar de acordo com o que você quiser, assim. Se você quiser mais vento, menos. Isso aqui é muito inteligente, sabe? Não precisava de ar-condicionado, entendeu? Aí aqui é a maquete, um modelo da maquete. Gente, fazer uma impressão 3D disso aqui é difícil hoje. Imagina nessa época fazer as coisas, é absurdo, assim. É uma pessoa muito completa, sabe? Artista, escultor, arquiteto. É surreal. Por isso que ele era um gênio, tá? Não é porque se você acha feio ou bonito. Tem mais, é isso que eu tô tentando explicar pra vocês. Aí aqui é o azulejo mais clarinho, que vai ficando mais escuro, remetendo até a luz do céu, né? Também a cor do céu. Então, e aí tem essa grade aqui, ó. Provavelmente tinha gato na casa. E aí teve que botar essas grades aqui nessas janelas. Aí o detalhe do corrimão. E, gente, tudo isso aqui foi desenhado e pensado por ele, sabe? Isso é absurdo demais. Aí a gente já tá chegando no outro andar. Então a gente vai pra uns aposentos um pouco mais simples. Vocês vão perceber a diferença. Aí já tinha um elevador na época, pra vocês terem noção, tanto que a pessoa tinha dinheiro. Porque ter um elevador hoje já é, assim, absurdo de caro. Imagina nessa época. Aí a gente tem mais um detalhe da tela do gato. E aí quando você olha pro céu ali do poço de ventilação e tudo, você consegue fazer essa transição da cor, né? É bem interessante. Até o azul celeste. Então, assim, é muito detalhe, é muita coisa pra olhar, sabe? É muita textura, muita coisa. E é elegante, não é feio, não é de mau gosto, sabe? Isso tudo ele desenhou, gente, a porta, o detalhe, a maçaneta, tudo ele que fez. Isso aqui é pra você olhar? Será? É o olho mágico da época? Provavelmente. Dá até pra sentir o cheiro. Se a pessoa estiver fedendo, ela não entra na sua casa. Vai mostrar de novo o fosso. Tá bom, eu já entendi, galera. Já entendi o fosso já. Mais uma vez. Vai mostrar o fosso. Aí já tá ficando um pouquinho mais azul, né? Fazendo a transição. Aí aqui já muda completamente. É engraçado isso, né? A cor. Então você consegue ver bem o degradê aí nesse pedaço.
Vamos cá de novo. Eu vou fazer bem assim, ó. Pronto, eba, ó, mais uma vez. E aí esse pedaço que a gente tá subindo, ele meio que não mexeu, sabe? Por isso que não tem visita, assim. Porque ele mexeu no salão principal, nessa parte da ventilação e tudo. Então não teve muita interferência. Por isso que não mostra, você sobe e pronto. Aí aqui já tá completamente azul. E aí aqui é a parte do terraço. E tem um mini ventilador ali, ó. Não pode abrir as janelas por causa da poeira, tem que ligar o ventilador. Bem bonito, parabéns, cidade de Barcelona. Ah, sim, essa parte aqui era uma parte mais de trabalho, de lavanderia e tudo, mas mesmo assim você vê que tem muito detalhe, mas você vê que tem bem menos. É porque era mais essa área de trabalho, assim. Mas ainda assim, essas escamas aqui é tudo pra luz, você pode ver que tá entrando luz e ventilação também. Mesmo sendo área de trabalho, pro funcionário, ele também pensou nisso, sabe? Não é aquele quarto de empregada resquício de senzala que não tem janela, não tem nada. Mal cabe uma cama. Tá vendo? Tem um tanque, tudo como lavanderia. Já pensou, gente, lavar roupa tudo na mão? Ah, não. Você fala assim, eu nasci na época errada. Tudo bem, eu também gosto da música dos anos 70, 60, 70, mas assim, Deus me livre lavar roupa na mão. Aí a gente vai subir agora pro terraço, nessa escadinha tradicional um pouco do Gaudí. E aí é mais um local para a pessoa aproveitar o sol, curtir. Agora tem um café. Em 1908 provavelmente não tinha esse café. Nossa, esse balcão espelhado. Aí aqui tem bastante detalhe também, né, dos ornamentos. Por quê? Porque esses ornamentos aparecem na fachada também. Por isso que tem essa quantidade de detalhe. E aí aqui no meio é aquele fosso de ventilação. Agora a gente tá vendo ele por cima. Aí aqui a casa do lado botou um bambu, tipo, dane-se o Gaudí, vou botar meu bambu aqui. Tá bem condizente, né, gente? Pelo amor de Deus, isso aqui é um crime. Aí tem essas luzinhas aí, porque todo restaurante que põe essa luzinha consegue cobrar mais caro. Esse aqui, então, tá na rua, cara, na casa do Gaudí, com as luzinhas. Meu Deus, eu quero nem saber quanto é a água aqui. Aí aqui a gente tem bastante elemento também desse degradê de cor, né, do vermelho pro branco. Isso aí tá presente em várias obras do Gaudí, assim, isso é bem normal. E daria pra fazer, né, tipo assim, sei lá, uma vibe meio Animais Fantásticos ou uma casa do Harry Potter, alguma coisa assim. Eu não sei por que que nunca usaram isso aqui pra fazer um filme. Será que usaram e eu tô falando besteira? Não sei. Eu vou passar pra frente bem aqui, que eu já tô sem paciência. Eu não sei se aqui vai dar pra ver o detalhe do telhado. Nossa, esse balcão aqui tá bem bonito mesmo, viu? Ah, aqui dá pra ver o telhado, olha só. Tá vendo? No telhado ele fez o. É como se fosse uma escultura essa telha aqui, sabe? Então foram feitas peça por peça e também tem esse degradê de cor. E aqui fica bem claro que é uma escama de dragão, assim, né? Não tem como muito fugir disso, dessa referência, eu acho. Então, eu acho que o jogo de cor, tudo aqui é muito. Desse telhado também é muito interessante.
E aí a rua que eu falei, de gente riquíssima. Eu acho que agora ele vai descer. One eternity later. É bem bonita essa geometria, né, gente? Tem uma coisa meio sacra, né? Assim, remete um pouco à coisa de Deus. Eu não sei se tem a ver com a natureza, eu não sei qual era a vibe, assim, mas ele é conhecido como arquiteto de Deus. É, porque tem essa coisa mágica, sabe? Vocês percebem isso também? Pra mim, remete muito, assim, sei lá. A entrada do céu, o hall, se é uma coisa meio assim, não duvidaria. Olha aí. Ai, tá aqui, aí São Pedro tá bem ali esperando você assinar seu nome. Não sei, talvez eu não saiba como é, né? Do jeito que eu tô falando mal das pessoas. Aí tem aqui pra você comprar a sua foto. Bem brega, né? Desculpa, vou falar. Uma coisa que super minha mãe compraria. Aí você vê isso aqui tudo. E chega onde? Ah, tá. Vamos falar disso aqui. Essas correntes aqui, gente, não é só enfeite nem nada disso. Ele usava essas correntes para fazer os arcos, tá? Porque se você pega uma corrente e põe um pezinho, eu vou botar uma foto aqui para vocês entenderem como que ele produzia essas maquetes. Ele fazia tudo invertido. Então ele pegava uma corrente, botava um pezinho, era um arco. E aí ele jogava o gesso, né? E aí ele moldava e depois virava. Então ele fazia todo esse estudo com esse tipo de corrente. Por isso que tem essas correntes aqui nessa parte da visita, tá? Não é aleatório, não. Então ele fazia o estudo dos movimentos e usava muito essas correntes para isso. Eu acredito que por isso que tenha isso aqui, né? Tá vendo como forma as ondas e tudo também? Aí ele fazia muito estudo com esse tipo de corrente, assim. A cabeça desse homem devia ser um caos. Não sei se tinha psicólogo nessa época, né? Mas pra quem não sabe, o Gaudí morreu falido, porque ele gastou todo o dinheiro dele pra construir a Sagrada Família. Se vocês quiserem que eu fale sobre a Sagrada Família também, a gente pode fazer um vídeo aqui no canal. E ele morreu, tipo, muito velho, atropelado por uma charrete na frente da Sagrada Família. No final da vida ele tava morando lá porque ele já tava sem dinheiro, sem nada. Mas é isso, né? Ele ficou pra história. O que você prefere? Eu não queria morrer atropelada por uma charrete, não. E nem morar dentro de uma igreja. Eu tô bem, não ficar pra história? Não tem problema, não. Eu prefiro meu conforto. E sempre que vocês estiverem com tempo, né, e tranquilos, vale a pena usar o áudio, sabe? Porque explica as coisas direitinho. Você tem um outro tipo de visita, assim. Aqui o museu faz como se fosse uma proposição de como seria a mente do Gaudí. Igual eu falei agora, então deve ser mais ou menos isso. Quando eu fui não tinha isso não, eu acho. Mas eu acho que eu ia passar um pouco mal nesse negócio aqui. É igual eu falei, a mente dele não devia ser um lugar fácil de estar. Todo gênio eu acho que é meio assim, né? One eternity later. Aí você chega onde? Na lojinha. Gente, lojinha de museu é a coisa mais linda do mundo, porque as peças são diferentes, são únicas, só que é um pecado, porque é muito caro. Um desses livros eu acho que eu comprei lá. Olha que coisa linda. Ah, eu amo essas coisinhas de lojinha. Ah, eu fico aqui 3 horas se deixar, juro. Vocês querem ver as coisas que tem? Eu comprei uma lapiseira lá. Vou mandar uma foto depois. Que é um tipo de lapiseira que aqui custava, sei lá, R$200 e lá tava 10 euros. Aí eu pedi e minha mãe me deu. Que eu sou bem mimada mesmo. Aqui é a saída. Como você pode ver, a rua é belíssima, né? E tem gente que vai, tira foto ali fora e fala, ai, tá visto. Aí vi por fora e foi ótimo. Então aí, essa é a Casa Batlló. O que vocês acharam? Gostaram do retorno? Deixa eu mudar aqui de novo.
Espero que vocês tenham gostado, tá bom? É uma proposta um pouquinho diferente, eu não falo tão mal assim das coisas. E a ideia é trazer um pouco da arquitetura com uma visão um pouco mais leve e tudo. Aí comenta aqui o que vocês acharam, se vocês gostaram, se não. A gente vai fazer, tá? A gente vai falando mal de mansão de novo, quem sabe vem outro processo aí. E aí eu ganho mais seguidor e tudo. Mas a ideia é trazer um conteúdo um pouco mais elaborado também. Então comenta aqui, eu acho que é isso. Eu não sei começar, eu não sei terminar o vídeo. Então é isso, então tá bom. Obrigada, tchau!